medo do fracasso. Quantas coisas que você deixa de fazer na sua vida pelo medo de fracassar. Muitas pessoas têm medo de fracassar e elas deixam de viver, deixam de agir, deixam de correr atrás do que sonham em prol desse medo, né? De repente você quer se aproximar de uma pessoa afetivamente. De repente você quer fazer uma mudança na sua carreira, no seu emprego, no seu cotidiano, no seu dia a dia. Mas por inúmeros motivos, seja porque você já tentou, seja porque você tem um certo bloqueio devido a uma experiência que você viveu, por inúmeros motivos, muitas pessoas elas deixam de viver, deixam de tentar devido ao medo do fracasso. Na verdade, a questão de fracasso, sucesso, só existe quando o seu referencial ele está no outro, ele está na comparação. Então você começa a se comparar com o coleguinha, você se compara com a sua própria versão, né? Que você fala assim, olha, no passado eu tentei e não deu certo. Eu tentei abrir uma empresa, não deu certo. Eu tentei um relacionamento afetivo, eu fui magoado, não deu certo. Aconteceu X, Y, Z. Você começa a narrar todas as suas desculpas. A sua mente começa a associar aquela questão, aquele sentimento que você viveu, ela começa a fazer uma relação, uma correlação, uma associação, enfim. Aí você começa a ficar com medo, muitas pessoas ficam paralisadas no medo, é o seu caso. Então a questão do medo de fracassar na vida impede a gente, muitas vezes, de seguir o nosso caminho. É fundamental na vida que você siga o seu caminho. O seu caminho ele é individual, o meu caminho é individual e assim sucessivamente. Então o medo de fracassar, ele bate sempre quando você está em comparação. A questão do sucesso também. Você se sente bem-sucedido ou não quando você começa a se comparar com outras pessoas. E por que que o referencial tem que ser o outro? Por que que o referencial tem que vir de fora? Um outro dia eu estava numa sessão de coaching e aí a pessoa começou a me narrar os clientes, né? A me narrar os clientes. Porque o meu cliente, ele tentou reatar o casamento e não deu certo, e não sei quem, porque o meu irmão. Aí começou, essa pessoa enumerou várias pessoas para querer me convencer que não dava certo. E aí eu fiz a seguinte pergunta, eu falei assim, e você? O que que você acha disso? A sua vida é a do outro? Você é uma pessoa diferente? Então, o referencial está no outro. Porque o outro não deu certo. O outro é o outro. Essa é uma frase clássica que eu falo aqui no canal. O outro é o outro. E aí a pessoa, quando você entra nessa, se você ainda está nessa mentalidade de se comparar com o outro, você ainda está no estado bélico, você ainda não atingiu a sua melhor versão. Você precisa desenvolver a percepção, a consciência de si mesmo, porque o outro nunca tem que ser o referencial. O referencial tem que ser você, o que que você quer. Se você se justifica baseado nos outros, baseado em X, Y, Z, você com certeza ainda não descobriu o seu verdadeiro poder. E na medida que você se compara com o outro, o seu poder saiu de você. Você cedeu o poder para o outro. Olha lá, toma aqui meu poder, toma tudo, porque eu não tenho capacidade para decidir a minha própria vida. Para quem gosta muito desse referencial externo dos outros, porque não tem emprego no Brasil, porque X, Y, Z, eu sempre levanto a seguinte questão: por que que sempre tem que ser um exemplo negativo? E as pessoas que têm emprego? E os casamentos, os relacionamentos afetivos, com liberdade, aquele relacionamento que é o seu ideal? Cadê esses exemplos? Porque eles existem também, mas a gente precisa entender que onde está o seu foco é para onde a sua expansão vai. Já tem um vídeo aqui sobre isso. Isso aqui é um tema batido já. Mas muita gente ainda não sabe disso. Então você ainda fica naquela sua mentalidade e o resultado na sua vida não tem discussão. Ele vai se manifestar de acordo com o seu nível de consciência. Normalmente impede você de viver. E muitas pessoas me perguntam, e se não der certo, o que que eu vou fazer? Se não der certo, a gente tem inúmeras possibilidades. Já tem vídeo aqui no canal de adaptação, tem vídeo aqui no canal de modelagem, pioneiro. Quando você tenta uma iniciativa na sua vida, em qualquer área, vida afetiva, saúde,
vida profissional, no seu círculo social, ok? Em qualquer área que você queira. Na medida que você tenta aquilo e aquilo não sucede, aquilo não dá resultado, progresso, enfim, qualquer palavra e situação nesse sentido, você muda aquilo. Não significa necessariamente que você precisa desistir. Claro, em alguns casos a gente desiste, mas não necessariamente. E uma outra questão também, muitas pessoas, a nível profissional, a nível de paixão, a nível daquilo que você quer para você, principalmente em 2016, muitas pessoas deixam de tentar qualquer coisa pelo medo do fracasso. Se você tem medo de estar errado, se você tem medo de errar, você nunca poderá ser criativo. Vou repetir. Se você tem medo de estar errado, se você tem medo do fracasso, porque no passado você já tentou ou por qualquer motivo, você nunca poderá ser criativo. Muita gente quer que eu faça vídeo aqui de criatividade. Eu posso fazer, eu vou trazer. Então, se você tem medo de estar errado, você não consegue acessar aquele seu lado criativo. Quantas vezes eu falo, olha, você é extremamente criativo para áreas especulativas, escrever, né? Se você tem medo de escrever um texto, de escrever um livro, de colocar uma publicação porque você está com medo do fracasso, porque você está com medo que as pessoas não vão gostar, que aquilo não vai dar certo, você nunca vai conseguir chegar do outro lado, você nunca vai conseguir acessar o seu potencial, porque o medo ele te bloqueia e você nunca vai saber, porque você já tem ali você já retrai antes que aquilo aconteça, você já traz essa questão. Então, como que a gente lida com medo? A questão do medo varia de acordo com cada pessoa. E cada pessoa tem uma forma diferente para lidar com medo. Eu posso até fazer um vídeo sobre isso, porque requer mais tempo, eu tenho que falar de tipos de personalidade, coisa assim. Mas a minha orientação é, caso você queira conquistar qualquer coisa na sua vida, pode ser em qualquer área, não importa. É preciso superar esse medo do fracasso e chegar na sua melhor versão. Ela está lá dentro e se torna muito mais fácil acessar a sua melhor versão quando você... Eu tô com medo, já aconteceu inúmeras vezes na minha vida que eu sentia medo e eu falava, eu vou mesmo assim, mesmo com medo, eu vou lidar com essa situação, eu vou enfrentar isso e posso afirmar que na maioria das vezes eu descobri uma habilidade pessoal, algum nível de superação na minha própria vida. Eu acho que isso é válido falar aqui. Se você gostou, se inscreve no canal.